Shalom Hashem, Salarf, neste 11 de julho de 2020. Então, a segunda parte do projeto da nova missa eucarística. A ideia é você fazer uma liturgia da Eucaristia que traga elementos fáticos do Evangelho e traga elementos proféticos, em uma contextualização escatológica dos tempos que estamos vivendo. É muito grave o que está acontecendo no mundo. Nós vemos um crescer da manipulação do transhumanismo cultural, que é algo assim absurdo, né? Nós estamos vendo aí em fontes secretas de seres híbridos e associações com o governo das potências mundiais e com capitalistas e socialistas sociocapitalistas que procuram resultados de poder, de controle e de rendimento. E a humanidade está na mão desses grupos aí, dessas nações. Hoje tem pouco mais de 200 nações, ou países, reconhecidos politicamente, e todos eles estão numa grande confusão, inclusive Israel, que deveria ser o exemplo, e o Vaticano, e a Grécia do Monte Athos, que seria também um outro centro cristão, além do Vaticano. Também as nações estão em confusão. E a América puritana, de fundação, que miscigenou com o ocultismo maçônico, na sua independência do cristianismo europeu, aquele anglicanismo também controlador e censurador, politizante, do evangelho politizante. Toda essa grande Babilônia, essa grande confusão fica perturbando nossa cabeça. Então é por isso que nós temos que ter mais precisão sobre o objetivo da Eucaristia e sobre a importância da Eucaristia. A primeira importância começa que não houve, não há, nem haverá nenhuma outra geração mais elevada espiritualmente que a geração apostólica, que era a geração do próprio Messias que encarnou. Ele levou 1500 anos para que de Abraão chegasse a promessa do Messias, do descendente de Abraão. E antes de Abraão, eu acho que cerca de mais 1500 anos do dilúvio de Noé, do sacrifício que Noé fez reconciliando-se com Yahvé. Então você tem aí 3, 5 mil, 6 mil anos, 5 mil anos, 3 mil anos até a Eucaristia, a geração eucarística, que estabeleceu e fundamentou a Eucaristia cristã, a partir de Noé. Mas lá em Éden, já em Adão e Eva, Deus já tinha dado pele de animal para vestir a nudez. A nudez é a falta de justiça do homem diante de Deus. Então era com sacrifício, e esse sacrifício então se consumou na cruz. Então a Eucaristia foi estabelecida na véspera da cruz. Então é o evento de maior significância para o universo. Eu creio que até mesmo a criação é um evento grandioso, claro. Mas veja que a criação sem a Eucaristia teria se tornado destruição. Portanto, nós devemos ter muito cuidado
com a liturgia eucarística. E nós devemos colocar toda a palavra, todo o ensinamento dentro dessa liturgia. Essa liturgia, ela abraça, ela contém toda a ciência e conhecimento da sabedoria de Deus, da cruz para a salvação. Então ela tem que abraçar todo o conhecimento e a ciência cristã. E deveria abraçar todo o conhecimento e a ciência humana. Mas nós sabemos que vai haver aqueles que se perderão. E hoje a coisa mais fácil que existe é a perdição. A distração está por todos os lados, dentro da igreja, fora da igreja, nos países cristãos, fora dos países cristãos. E as pessoas estão confusas, achando que Alá, Yahvé e Jesus é o mesmo Deus. Né? Então, eu até monto assim um quadro trágico do mundo de hoje, que as pessoas estão vendo aí essa violência entre cristãos, entre judeus, entre muçulmanos e budistas. Então, veja bem, parece que é assim, eu monto um quadro ridículo das pessoas que creem que todos é o mesmo Deus. Veja, Yahvé está degolando os cristãos, que degolam ou matam os muçulmanos, que degolam os judeus, e o Buda sentado debaixo da árvore fica olhando a confusão entre esses três deuses. Não existe isso, isso é um absurdo. Só existe um Deus, Yahvé o Pai, Jesus o Filho. Não existe um Yahvé sem o Filho. E não existe um Filho sem o Pai. Como nos falou o apóstolo João, da geração bendita, dourada, né, da humanidade apostólica. Quem tem o Pai tem o Filho, quem não tem o Filho não tem o Pai. Na sua primeira carta. Então essa tentativa de política ecumênica religiosa, uma religião da ONU, é uma hipocrisia muito grande, né? E esses que propagam essa teologia são hipócritas e adoram Satanás, né? Então, é como nós aqui que cremos na palavra profética, dizendo que a democracia deve ser o governo ideal, etc. Não, isso é hipocrisia, não. O governo ideal é o governo bíblico, apostólico, dos 24 anciãos coroados no céu, que reinarão e serão sacerdotes na terra. Este é o reino ideal. Este é o governo ideal. Então a gente tem que, na hora da Eucaristia, colocar todas essas coisas. A única paz para o ser humano, para as nações, e a única esperança é o Cristo Eucarístico. É reconhecer aquele dia da aliança com Cristo. E sem ela não existe teologia dogmática, não existe protestantismo, não existe presbiterianismo, não existe arminianismo, não existe pentecostalismo, não existe nada. Isso tudo é bobagem. Sem Eucaristia, sem aliança eucarística. E toda teologia tem que estar dentro dessa aliança eucarística e profética, porque ela tem que profetizar o centro do governo mundial ideal, que é Cristo, em nós, esperança da glória. E a vinda da infantaria celeste. Onde está a infantaria celeste? Está lá na ressurreição de Cristo, 2 anjos de branco derrubaram as tropas romanas. Está lá na libertação de Pedro, na cadeia de Herodes, em que o anjo falou para Pedro: vem, sai, tirou as algemas e o guarda ficou lá aturdido. Então essa infantaria do céu é que implantará o governo ideal, o reino ideal na terra, quando nós formos arrebatados, nós formos transformados.
Mas é difícil de fazer essa liturgia, porque os crentes cristãos hoje não creem no arrebatamento, não creem que vão voltar, não creem que vai ter um milênio, não é? Não creem em nada, nada. Então a Eucaristia passa a ser um evento teatral, mecânico em si mesmo, e não um ponto contínuo, como no tempo aoristo do grego, um evento que acontecer continua acontecendo, continua desenvolvendo a profecia. E hoje nós vemos este movimento todo do Covid, dessa indústria da praga, né? Que está dando dinheiro a muita gente, muitos países, e a China, com o laboratório de Wuhan, se tornou aqui o maior ativista da indústria da praga, né? Em que eles procuram pragas e investidores para produzirem vacinas, né? E aí até eles disseminam essas pragas antes de distribuírem a vacina, porque é evidente que os chineses, nós sabemos que eles distribuíram essa praga nos países e eles mesmos já têm a vacina, porque os soldados não usam máscara, os soldados indianos que estão em guerra com a China usam máscara e os chineses não. Nem os políticos de Pequim foram contaminados. Então é evidente que eles já têm essa vacina, que eles desenvolveram a praga, soltaram a praga e guardaram a vacina para eles. E se alguém quiser comprar a vacina, vai receber vacina que não existe, falsificada, com praga, com mais praga, né? Isso aí é evidente, isso aí está evidente. O inocente ou o mal intencionado, sócio deles, é que vai negar, de chamar de ignorante aqueles e se auto-intitular o cientista da virologia, né? E da medicina virológica. Isso aí é evidente. Então veja que nós estamos num mundo aí cercado de híbridos, né? Que nações aí metacapitalistas e socialistas, né? Metasocialistas do capital, né? Onde fazem tudo. A meta é que é importante, a meta do resultado financeiro é que importa e do poder estatal de controle. Então nós estamos aí no fim, né? E essa Babilônia, chamada sistema babilônico, é que Jesus vem vingar, vai vir com a sua infantaria, que está no Apocalipse, que são 20 bilhões de anjos. Então tudo isso já é o cenário em que nós vamos viver essa Eucaristia. Porque a Eucaristia não anuncia que nós temos uma aliança com Cristo, que ele se assentou no trono dessa infantaria, que ele vencerá todos os seus inimigos e nos transformará numa lei de física, orgânica, bioquímica superior a desse cosmos que ele criou, nos dando plena vitória sobre as pragas desse cosmos, sobre a morte nesse cosmos. E nós reinaremos com ele, seremos sacerdotes da sua Eucaristia eternamente, entre as nações, a começar por 1000 anos e depois no nova terra, novo céu, depois do juízo final. Então essa Eucaristia tem que falar todas essas verdades, não apenas representar um ato solene, um ato de autoridade sacerdotal, mas um evento único, o maior evento de toda a humanidade, de todo o cosmos, de toda a criação, um evento que deve ser propagado com informação, conhecimento evangélico de sã doutrina apostólica, conforto para as famílias, para as pessoas que estão desesperadas, que estão sem saída, que estão em desequilíbrio, que estão sendo vítimas do transhumanismo e do transgenerismo. E eu diria também da transcivilização, civilização inútil, né, que transformou o ser humano numa granja de frangos doentes, com gripes e vacinas, etc. Então, nós estamos vivendo essa crise, mas há esperança nela.
a nova missa, a nova Eucaristia, traz alento para nós. É isso que nós vamos trabalhar e desenvolver os textos litúrgicos deste culto, a nova missa que eu chamo. Amém? Aquele que quer aceitar Jesus, aceite agora. Aquele que quer se reconciliar, ser transformado por Jesus também. E fique na paz, na graça. Senhor, levante seu rosto, tenha misericórdia de ti. Resplandece teu rosto, te deu shalom, a paz, a graça, agora e sempre, para os seus amigos, sua família. Esse que eu sou o Alfa e oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém.